Que? Saia masculina? De onde vem essa ideia? Bom, vou contar um pouco para vocês de onde veio a inspiração e a vontade de criar a saia. No Japão, entre o século X e o século XIX, houve uma classe de guerreiros chamada samurai. E esses guerreiros protegiam a corte do país daquela época. Na alta classe já se utilizava uma vestimenta chamada hakama, que protegia a parte inferior do corpo. Ao longo do tempo, esse hakama foi adotado pelos samurais por dois principais motivos. Primeiro deles, diferenciá-los das outras classes, e segundo, protegê-los enquanto eles cavalgavam, porque eles usavam bastante cavalo naquela época. E imagine, entrando em floresta para proteger de galhos, o hakama era muito bem utilizado, caía muito bem. Porque uma das características do hakama é dele ser de um tecido bem grosso, sabe? Bom, ao passar do tempo, esse hakama foi tomando uma importância muito forte na filosofia e no pensamento do Japão. Por quê? Vamos lá. No começo do século XVII até meio do século XIX é considerado um período de paz no Japão. Era Edo ou período Tokugawa, também conhecido, onde deixou de ter muitas guerras, que antes desse período, muita guerra, muito sangue, muita dominação, muito conflito, e nesse período foi um período onde se estabeleceu uma época de paz. Imagine, sei lá, hoje em dia um país ganhando uma guerra mundial e se tornando uma superpotência. Dificilmente alguém vai se meter com ele, certo? Bom, mais ou menos isso que aconteceu. E nesse período onde os samurais não tinham com quem entrar em conflito, com quem guerrear, além das artes marciais que começaram a florescer no período do século XVIII, século XIX, outras artes também eram praticadas pelos samurais, como por exemplo a caligrafia, que é o shodo, né, aquelas escritas, o sumie, a pintura de desenhos com a tinta preta, a cerimônia do chá também. Várias práticas que desenvolviam o ser. Nesse período foi criado um código de conduta chamado Bushido, que significa o Código do Guerreiro. Nele contém ensinamentos para que cada um desenvolva as virtudes latentes dentro de si. E esse Bushido foi incorporado pelas artes marciais que no Japão floresceram naquela época. Tanto quanto o hakama também foi importado, com todo esse simbolismo para essas artes. Uma delas, por exemplo, o iaido, que é o saque da espada, o aikido, o kyudo, que é o arco e flecha, sabe? Muito utilizado pelos samurais também, o kendo, kenjutsu e tantas outras. Lembrando que os samurais adotaram como forma de pensamento, como filosofia bem forte o budismo, que visa em essência isso, desenvolver o ser humano para que ele não sofra. Também tinha muito forte uma presença do shintoísmo, tá? A influência do shintoísmo também é bem forte para todo o Japão e também para os samurais. Então, o hakama tem esse simbolismo que ele é feito com algumas pregas, ou seja, o hakama possui 5 pregas na frente e 2 atrás, cada uma simbolizando uma virtude que contém esse código de conduta do Bushido, certo? Então esse simbolismo é muito forte, tem uma cultura muito forte atrás do uso do hakama, que hoje em dia, além de ser utilizado nas artes marciais, também é utilizado em teatro no kabuki,
também originário do Japão, em cerimônias como, por exemplo, um casamento ou na própria cerimônia do chá e tantas outras influenciadas por ele. Num aspecto mais prático dentro das artes marciais, o Hakama, ele abre parênteses. Existem dois tipos de Hakama. Um que é mais parecido com uma saia mesmo, que faz a pessoa andar tipo um robozinho assim, com as pernas com um passo mais curto. E outro Hakama que é uma calça mesmo, só que uma calça bem larga. Fecha aspas, fecha parênteses. É importado para as artes marciais, quando a pessoa vai fazer um movimento com as pernas, inibe um pouco a atenção para onde a pessoa vai fazer o movimento. Então isso ajuda, sabe? Quando a pessoa vai aplicar um golpe, alguma coisa, é importante que o oponente não veja para onde nós estamos fazendo aquele movimento. Qual que é a intenção daquele movimento. Beleza? Bom, praticando uma dessas artes, vestindo o Hakama, olhando outros caras com Hakama, certo dia isso fica bem bonito em homem. Por que não trazer essa ideia aqui para o Ocidente, ocidentalizar isso? E, particularmente, sempre apreciei muito mais as mulheres com uma saia comprida do que uma saia média ou curta. O porquê disso, não faço ideia. É uma coisa meio inconsciente, sabe? O que aquela vestimenta, o que uma saia comprida passa, não sei explicar. Mas eu acho mais elegante, mais belo, certo? Bom, tive a ideia de ocidentalizar isso, inspirado no Hakama, trazer para um padrão que a gente tem hoje aqui da vestimenta, das roupas conhecidas no Ocidente. E é daí que vem a ideia, a inspiração da saia, certo? Bom, nos próximos vídeos vamos nos aprofundar mais no nome da marca, nas virtudes, que foi da onde eu me inspirei para desenvolver a coleção, e tantas outras ideias. Beleza? Muito obrigado pela presença e aquele abraço.